Fala galera, bem-vindos a mais um Nerd Banger, onde a nerdice é pesada. Meu nome é Fábio e hoje eu tô aqui pra falar de uma carta de amor, uma grande homenagem aos X-Men, aos mutantes da Marvel, que tá saindo agora no Brasil pela Panini Comics. Já curte esse vídeo, já se inscreve se você não for inscrito e já nos siga em todas as redes sociais. Nós somos Nerd Banger no Face e no Insta. Então, sem mais delongas, roda a vinheta, editor! Galera, eu vim aqui para falar desse grande lançamento que a Panini Comics está trazendo para o Brasil, X-Men Grand Design, do Ed Piskor. O Ed Piskor, ele é um grande fã dos X-Men, ele entrou para esse mundo dos quadrinhos através da sua obra Hip Hop Genealogia, que é uma grande antologia, assim, uma história das origens do hip hop. Eu ainda não li, tá na minha lista assim de aquisições futuras, mas eu nunca achei assim uma urgência tão grande em ler isso, porque apesar de eu gostar assim, ser um entusiasta do hip hop, não é meu estilo preferido, como vocês sabem aqui no canal, né? Eu não sou bitolado, mas eu não sou um fãzaço de hip hop. Mas depois de ler isso aqui, eu diria que o Hip Hop Genealogia pulou umas 15 posições nas minhas aquisições futuras, porque isso aqui, galerinha, isso aqui é uma obra de arte. Eu achei a narrativa do Ed Piskor uma coisa maravilhosa. Você consegue ver todo o amor que ele tem pelos mutantes, todo o amor que ele tem por essa equipe de super-heróis. A arte dele é uma coisa assim muito legal, ela me lembra assim, os traços dele me lembram um pouco Daniel Clowes, um grande quadrinista mais underground, responsável por obras incríveis como Ghost Town, Paciência, o David Boring, que agora saiu aqui no Brasil também, e vem saindo pela editora Nemo as obras desse quadrinista, que é simplesmente genial. Ele vai meio que na veia nessa edição do que aconteceu com o Mark Waid na história do universo Marvel. É um grande compilado dos primeiros anos dos X-Men. Aqui a gente tem já alguns retcons já inseridos na cronologia. Nós começamos a história com o Vigia falando com o Recorder, né, uma outra entidade cósmica que é responsável por gravar os acontecimentos. O Vigia começa a contar tudo o que aconteceu, toda a origem dos X-Men para esse Recorder. E aqui a gente começa com a origem do Xavier, a gente passa por toda a infância do Xavier, já é colocado o relacionamento dele com Ken Marco, que vem a se tornar o fanático depois. Nós temos em paralelo com isso a infância sofrida do Magnus, o Eric Lencher, o Magneto, nos campos de concentração. Tem uma participaçãozinha do Wolverine com o Capitão América ali, mostrando que eles tiveram um pequeno encontro com o jovem Magneto naquela época, durante a Segunda Guerra Mundial. É mostrado todo esse drama do Xavier ao descobrir que ele é um ser especial, ele é um mutante, e ele começa a ser invadido pelos pensamentos tóxicos do seu meio-irmão, o Ken Marco, e decide sair numa peregrinação para tentar controlar os seus poderes, para tentar descobrir novos mutantes, ver se ele não era o único na Terra. É mostrado também o Namor, que foi responsável por um ataque ainda nas HQs da Timely Comics, antes da Marvel existir. O Namor é o primeiro mutante a aparecer assim numa publicação da Marvel, antes de ser Marvel, com todo o ataque que ele fez em Nova York, inundou a cidade, todo o drama que aí já começa a plantar a sementinha na população humana do medo com os mutantes. O Xavier então parte por essa peregrinação, ele encontra o Amal Farouk, o Rei das Sombras, e a jovem Ororo também. É mostrado tudo isso de uma maneira muito legal, muito dinâmica, com uma arte maravilhosa, um respeito tão grande pela cronologia. Você segue então os primeiros anos de publicação dos X-Men, mostrando a origem da equipe, como o Xavier recrutou cada um dos membros originais, o Ciclope, o Fera, o Anjo, o Homem de Gelo e a jovem Jean Grey, que o Xavier dá uma atenção especial, né? É também mostrado que a Fênix, a Jean Grey, num evento que acontece na infância dela, um evento traumático envolvendo uma amiga de infância que sofreu um acidente e morreu, ela, ao explodir esse poder, assim, ela chama a atenção da Força Fênix, que já começa a partir para a Terra logo no começo, assim, na infância, porque a Fênix já percebe que aquela garota tem potencial para ser uma hospedeira dela, e o Xavier
ele não sabe ainda da Força Fênix em si, mas ele já enxerga todo esse potencial latente na Jean e já começa a dar um carinho especial para a jovem Jean Grey, para ensinar ela a controlar. Ele dá uma tolhida nos poderes dela. Tudo isso é mostrado muito bem aqui de uma maneira dinâmica, uma maneira rápida, de forma a já situar o leitor. Um novato pode ler isso aqui e já se familiarizar com todos os anos iniciais da cronologia dos X-Men. É colocado em alguns extras aqui também, mostrando o amor que o Ed Piskor tem por essa equipe. Tem fotos aqui dele, crianças, desenhando, copiando assim as HQs que ele ama dos X-Men, toda a coleção de action figure que ele tinha dos X-Men quando moleque. Isso aqui é um trabalho de fã pra fã, assim. O Ed Piskor faz questão de frisar que os X-Men são a equipe preferida dele, os personagens preferidos dele, e todo esse amor pelos X-Men é transmitido aqui. Toda a primeira parte, antes dos X-Men terem sido meio que cancelados na época, né, no número 66, a partir do número 66 da publicação original, eles começaram a ter reimpressões de números antigos, até chegar no renascimento assim, dos X-Men, né? Foi catapultado pelo Len Wein, pelo Chris Claremont, pelo Dave Cockrum e depois pelo John Byrne, trazendo os personagens que se tornaram icônicos, a equipe que se tornou clássica dos X-Men, com o Wolverine, Noturno, a Tempestade e todos eles. E esse primeiro volume do Grand Design aqui, ele termina justamente nesse ponto, com o Professor Xavier pensando em Krakoa, né, a ilha mutante, que é onde a equipe original vai e fica presa, e aí o Xavier vai atrás de recrutar esses novos membros, e aí a história segue, né, com essa equipe clássica. Essa HQ termina aí, a gente já tem lá nos Estados Unidos, já saiu o volume 2, combinando até o fim da fase do John Byrne na equipe, passando pela Fênix Negra, pelos Dias do Futuro Esquecido, e o volume 3, que é a fase mais anos 90, a fase da extinção. Com certeza vai sair aqui no Brasil esses volumes posteriormente, né? E cara, isso aqui, pra quem é fã dos X-Men ou pra quem quer conhecer os primórdios dos X-Men, eu acho que isso é indispensável. A Panini mandou muito bem lançar isso aqui. Poderia ser num formato mais econômico, mas eu acho poderia, tipo assim, ser nesse formato, sem ser capa dura para encarecer o produto. Mas essa configuração maior aqui, ela é essencial para essa HQ. O jeito também que a coloração das páginas é feita, com um esquema meio assim, meio envelhecido, um aspecto envelhecido, por se tratar das HQs clássicas dos X-Men, de estar sendo uma recontagem dessas HQs, eu achei uma boa sacada editorial. Aqui também de extra a gente tem o X-Men número 1 do Stan Lee e o Jack Kirby recoloridos pelo Ed Piskor. É um pacotaço assim para quem, como eu, ama essa equipe. É uma leitura obrigatória e indispensável na coleção de todo mundo que ama os X-Men. Então é isso, pessoal, esse foi mais um Nerd Banger, onde a nerdice é pesada. Já comenta aí se você vai comprar esse X-Men Grand Design, apesar do preço estar meio salgado. Se você está animado para a continuação, se você já leu essa HQ, se você está animado para os outros volumes, o que você achou, coloca tudo aí nos comentários. Já curte esse vídeo, já se inscreve se você não for inscrito, siga a gente nas redes sociais. Essa papagaiada que o youtuber gosta de falar, mas é muito importante, viu, gente? Pra gente continuar com o nosso trabalho aqui e o YouTube ver que a gente está engajando o pessoal. X-Men Grand Design é uma carta de amor para quem ama X-Men. Então, Panini, obrigado por ter trazido, mas na próxima vez vocês dão essa opção de não capa dura também, viu? Para não pesar no bolso de ninguém. Então é isso, um abraço, forte abraço, amplexos e valeu!